a gente vai atuar com uma dinâmica de as dúvidas poderão ser anotadas, tá? A Nádia mais a Roberta. Onde é que tá, Roberta? Ah, tá. Ali em cima no murinho tem um papel, né? Para vocês anotarem suas dúvidas e tá passando pra gente. E depois a gente vai fazer, se der tempo, né? A gente pensou em 1 hora, 1 hora e meia essa reunião, né? Para não estender muito, para não ficar uma coisa também maçante, né? Então, as dúvidas poderão ser escritas, mas isso também não vai atrapalhar durante a apresentação do Diego. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem levantar a mão e pedir para fazer todo esclarecimento, né? Então, o papel está lá em cima, se vocês quiserem já, né? A Roberta, se alguém quiser levantar a mão, a Roberta leva até a pessoa que quer fazer por escrito, né? E pode até depois entregar para a gente mesmo, tá bom? Eu convido então o prefeito de Sabará, Wander Borges, porque na verdade a reforma previdenciária a gente está até atuando como, né, corresponsável, mas na verdade a responsabilidade da reforma é do executivo. Então a gente queria até agradecer essa liberdade que o prefeito está dando aos servidores e ao Instituto Sabará Prévio de estar dando andamento nesses estudos, nesses trabalhos, tá? Muito obrigada. Eu passo a palavra para o prefeito Wander Borges. Gente, bom dia a todos e a todas, né? Assim, vou ser muito breve, eu acho que é importante aqui o Diego passar para a gente todas as informações. Nós já iniciamos essa discussão, né? Aí temos buscado o maior número de facilitadores para esse processo. Só um minutinho. Maria, depois eu te ligo aí, só um instantinho. Obrigado. Então, a gente tem atuado assim rapidamente com a Câmara de Vereadores também. Nós fizemos uma reunião, né? Fizemos uma primeira com um grupo da Prefeitura. A ideia é a gente criar uma sinergia nesse processo como um todo. Não tem como a gente alcançar todo o conjunto de servidores, infelizmente, né? Se a gente não tivesse feito a pandemia, colocava aqui 500 pessoas e a gente trocava um dedo de prosa e pronto. Então, infelizmente, nós vamos ser atropelados, tá? Pela necessidade, pelo processo e pela contextualização que nós vivemos hoje no país, tá? Nós pensamos, né, em fazer, não igual foi feito no governo federal, mas tentar assemelharmos um pouco ao que está sendo feito, que foi feito pelo governo do Estado de Minas Gerais, né? Algumas prefeituras já tocaram o bambu e fizeram igual ao governo federal, literalmente, sabe? Quer dizer, pegar o que o governo federal fez, mandou para as câmaras, aprovou, não discutiu, é isso, acabou, é lei federal e tudo. Mas como nós temos essa possibilidade, essa discussão que interessa todo o conjunto de servidores da Prefeitura, nós vamos fazer esse processo aí. E muito mais, né, que a gente vai escutar um pouco aqui, é um aprendizado para o dia a dia da gente. Porque todo mundo tem dúvidas sobre aposentadoria, sobre previdência. É um Deus que nos acuda esse negócio, né? Quando você pensa que está lá para aposentar, você fala, não, tem que faltando isso, faltou aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo. Então não vou me estender aqui não. É um momento, né, depois a gente conversa sobre outras coisas que estão acontecendo, né? A Procuradoria, a Secretaria de Administração tem trabalhado muito numa questão que eu acho que interessa diretamente aos servidores, né, Nilo? Aquela questão daquele plano de cargo e salário nosso, daqueles P, que virou uma bagunça, né? Que o mínimo, entendeu? Com o mínimo do outro, com o mínimo de cá e tal. Nós estamos trabalhando muito nisso para tentar minimizar essas coisas a partir de 2022, que é quando vence, em 31 de dezembro, a lei complementar 173, sobretudo que está inserido no seu artigo 8º, tá? Então, vamos que vamos, entendeu? E depois vocês vão socializando pelos colegas aí, tá?
para que a gente tenha aí tranquilidade, né? Isso não exige, exime a Câmara de Vereadores de fazer os seus debates, tá? A gente só não quer transformar isso num grau de politicagem que venha inviabilizar qualquer coisa, porque depois é o seguinte, né? Nós, enquanto agentes públicos, nós vamos passando e os problemas continuam com as gestões. Alô, obrigado pela oportunidade. Bom dia a vocês. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a todos na pessoa do prefeito. Agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui debatendo um tema tão sensível que é a reforma da Previdência. E apenas já é uma continuidade das reuniões que nós já estamos tratando, por direcionamento do próprio chefe do Poder Executivo, pelo prefeito, foi no intuito de não ser uma reforma tão dura igual foi na federal e seguir um pouco os parâmetros do Estado. Então, cumprimento a todos e vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, o que inicialmente trata-se de um protótipo ainda, vai para a Câmara, é apenas um ponto de partida, né, igual o prefeito mencionou, mas o que nós desenhamos e vamos apresentar para vocês hoje é algo bem próximo de que foi feito no âmbito do Estado de Minas Gerais. É uma reforma mais branda do que foi feito no âmbito da União. Atualmente existem cerca de 2.200 regimes próprios no país, eu gosto sempre de frisar isso, e cerca de 2.100 regimes próprios ainda não fizeram suas reformas da Previdência. Esses 100 e poucos municípios no país que fizeram suas reformas, foi como o prefeito apontou agora há pouco, simplesmente pegaram, como foi feito na Federal, na União, e replicou lá no seu projeto de lei do município. Então, pegou a reforma que foi feita em 2019 para a União e tacou para o município. Então, cerca desses 2.100 regimes próprios ainda tem que fazer as suas reformas, né, e estão num ambiente de debate como nós estamos aqui hoje no município de Sabará. Pode passar um pouquinho? Pode descer um pouquinho? Pode descer. Bom, em resumo, como que foi feito no âmbito da União e também no âmbito do Estado? Para os novos servidores públicos que forem ingressar no serviço público após esta reforma, não vai mais existir a figura da aposentadoria por tempo de contribuição. É apenas a modalidade de aposentadoria por idade. Então, tal como foi feito na União, foi feito nos 26 estados que já passaram suas reformas, extingue a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso se espalha, essa modalidade de extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. É uma realidade não só nossa aqui do Brasil, também como nos países afora, que extinguiram essa modalidade de aposentadoria e concentraram apenas a aposentadoria por idade. Então, uma das alterações é essa, para os novos servidores que ingressarem após a reforma, vai ter apenas uma regra que é a aposentadoria voluntária por idade. Nós vamos ver, na sequência, as regras que são alteradas de forma geral e permanente, que vai ser seguida por aqueles novos servidores que ingressarem. Mas eu inverti um pouco a ordem, porque a ansiedade geralmente toca naqueles servidores que já são servidores na ativa. Então, vamos tratar agora sobre as regras de transição. E, ao final, nós trataremos sobre a nova forma de aposentadoria para os novos servidores que ingressaram no serviço público após a aprovação desta reforma. Então, eu tomei a liberdade de substituir um pouquinho a ordem, em razão de prestigiar, né, a ansiedade dos colegas, que vai falar como ficará a sua situação atual. Então, quanto às regras de transição, então nós vamos ver que o servidor atual, o servidor na atividade, que passar dessa reforma, como ficará a situação dele na hipótese de passar como está
no texto que provavelmente vai ser enviado para a Câmara. Então ficará, se assim mantiver, algo nesse sentido. Então nós trouxemos a experiência no âmbito da União, a experiência no âmbito do Estado e de alguns outros estados também. Nós trataremos sobre 2 regras de transição. Então, o servidor atual ele vai poder optar em 2 regras de transição para calcular o tempo de aposentadoria dele. Então, hoje, se ele aposenta com 55 anos de idade mulher e 60 de idade homem, não vai ser mais essa regra simples. Ele vai ter que ingressar numa dessas regras de transição. Então, a quem atinge essa reforma? Todos os servidores públicos que estão em atividade. Os inativos também serão alcançados? Sim, nós vamos ver posteriormente, mas os servidores em atividade, salvo aqueles que já estão em gozo de abono permanência, que já cumpriram os requisitos para se aposentar, resguarda também, né, o direito adquirido. Então, o servidor atual que já cumpre os requisitos para se aposentar na legislação de agora, ele não vai ser alterado por esta reforma, porque ele já cumpre os direitos de se aposentar antes da reforma. Então, está sendo assegurado o direito adquirido também. Então, essas alterações de regra de transição, a quem vai ser utilizado essa regra de transição? Servidores públicos que estão em atividade, que ainda não cumpriram os requisitos para se aposentar. Ele não mais vai se aposentar com as regras de agora, e sim com as regras de transição. Então, feito essa abordagem inicial, vamos entrar diretamente nas regras de transição. Então, trouxemos 2 regras de transição. Aqui a gente não estamos inventando a roda, não, é como foi feito no âmbito do Estado e algumas peculiaridades no âmbito da União que nós vamos conversar agora há pouco. Então, uma das regras de transição é a regra da pontuação, que vai somar a idade do servidor com o tempo de contribuição dele. Ele vai ter que cumprir alguns requisitos para ser elegível a essa regra de pontuação. A idade ela aumenta já 1 ano para o homem e para a mulher. Então nós vamos ver lá que atualmente o homem aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55. Nesta regra de transição da pontuação, ele passa a aposentar com 61 anos de idade homem e 56 anos de idade mulher. Mantém-se o tempo de contribuição de 35 homem e 30 mulher. E deve cumprir a pontuação. Então, todos esses requisitos de homem, 35 anos de contribuição, 61 de idade e a pontuação, somando a idade com o tempo de contribuição, todos esses requisitos são obrigatórios de serem cumpridos. Além disso, a cada ano e 3 meses, aumenta a pontuação até chegar nos 105 pontos homem e 100 pontos mulher. Esse sistema de pontos, ele está no âmbito da União, no âmbito do Estado, na reforma, porém, com uma particularidade. Na União, essa pontuação, ela aumenta a cada ano. Nós pegamos a legislação federal, todo ano aumenta 1 ponto, até chegar a 105 pontos homem e 100 mulher. No Estado, ele fez uma regra um pouco mais branda, ou seja, demora um pouco mais a aumentar a pontuação. No Estado, o ponto ele aumenta a cada 1 ano e 3 meses. Então, de forma diferente do que foi da União e similar ao que foi feito no Estado, nós estamos aumentando a pontuação de maneira mais branda do como foi feito no Estado, a cada 1 ano e 3 meses. Para os professores, se mantém a diferença de 5 anos no tempo e na idade, da mesma forma. Então, o mesmo se aplica para os professores, inclusive quanto ao aumento da pontuação, que também é a cada ano e 3 meses. Isso dá um fôlego na hora que a gente joga na tabela e faz o cálculo de quando o servidor vai cumprir aquela pontuação. Isso dá um fôlego para ele a mais, esses 3 meses, que ele chega mais rápido na aposentadoria
da forma que está no Estado, de 1 ano e 3 meses, do que está na União, que é a cada ano que aumenta a pontuação. Então, essa idade mínima, ela aumenta em 2024, passa para 57 mulheres e 62 homens. 15 anos de serviço público e 5 no cargo. A mesma coisa, os professores, eu estou lá embaixo, me referindo ao canto direito inferior, que a idade também aumenta em 2024, passa para 52 anos mulheres e 57 homens, mantendo a diferença de 5 anos, tem uma diferença constitucional, não tem como alterar isso, previsto na Constituição, a diferença de 5 anos para os professores. E aqui traz algo importante que nós também estamos copiando do Estado. Servidores que ingressaram antes de 2003, que possuem a regra da integralidade e paridade, vão manter essa regra de integralidade e paridade? Ele continua aposentando com a última remuneração do cargo efetivo, reajustando de acordo com quem estiver na atividade? Sim, mantém a integralidade e paridade. Então, o servidor que está na atividade hoje vai optar por esta regra de transição. Ele que entrou antes de 2003, é possível dele aposentar com integralidade e paridade? Sim, desde que cumpra a idade mínima de 60 anos de idade mulher, 65 de idade homem. E professor e professor, 55 mulher e 60 homem. E aqui tem um diferencial que no âmbito da União, a idade mínima da mulher para se chegar à integralidade e paridade é de 62 anos. E professora, 57 anos de idade. Então, o Estado de Minas Gerais, ele também teve essa redução. Então, se no âmbito da União, a reforma federal, nessa regra, a idade mínima seria 62 anos mulher e 57 em caso de professora, nós mantivemos a mesma regra do Estado, algo mais brando, com a idade mínima de 60 anos no caso de mulher e 55 professora. Os servidores que se aposentam pela média também teve uma manutenção do direito que ele tem hoje. Servidor que se aposenta pela média, como que é feita essa média de contribuições hoje? Pega todas as competências que ele já contribuiu, de julho de 94 para cá, e faz uma média, descartando 20% daqueles períodos que ele contribuiu menor. O que isso significa? 30 anos de contribuição, no caso de mulher, vai descartar ali 6 anos do início de carreira dela, que tinha salários menores, e vai fazer uma média dos outros 24. E isso aumenta a média de contribuições do servidor. Essa forma de calcular, com descarte de 20%, foi alterado na União. Então, na regra de transição da pontuação para os servidores federais, não tem esse descarte de 20% e traz o valor da média do servidor para baixo. No âmbito do Estado de Minas Gerais, se manteve o descarte dos 20%. E isso potencializa melhorar a média do servidor. E aí, na reforma nossa, nós estamos propondo a manutenção desse direito do servidor, de ter o descarte desses 20%. Algo também interessante que foi alterado, não teve na União e conseguimos manter no Estado e estamos mantendo aqui também no município de Sabará. Para aqueles servidores que ingressaram até a emenda 20 de 98, até 16 de dezembro de 98, eles possuem uma regra diferenciada. Que regra é essa? Que a cada tempo que ele contribui a mais do que o mínimo, reduz na idade mínima de aposentadoria dele. Então, o servidor que ingressou antes de 16 de dezembro de 98, se ele contribui, no caso de uma servidora, por exemplo, por 31 anos de contribuição, a servidora contribuiu 1 ano a mais do que era necessário. O requisito era 30, ela contribuiu 31. Esse 1 ano que passou, abate na idade mínima dela, que seria 55 de idade, porém, como ela contribuiu 1 ano a mais, ela vai se aposentar aos 54 de idade. Então, essa correlação entre o tempo de contribuição que contribuiu a mais do que o mínimo
reduzir 1 ano da idade mínima, e aí aqui nós estamos trazendo em dias, nós mantivemos isso tal como no Estado. No âmbito da União, acabou com essa regra. Então, servidores federais, mesmo que ingressaram antes da emenda 20, antes de 16 de dezembro, eles simplesmente perderam o direito a essa redução da idade mínima. No Estado conseguiu se manter e no projeto em Sabará está se mantendo também essa redução da idade mínima. Isso aqui faz uma diferença significativa na hora que o servidor vai fazer o cálculo da aposentadoria dele, notadamente daqueles servidores que ingressaram até essa data. Então, isso aqui eu tenho como uma vitória por parte do Executivo. Até parabenizo o prefeito e o corpo jurídico por manter essa possibilidade para o servidor, porque isso aqui é um ganho significativo para o servidor. Bom, vamos lá. Vou descer mais um pouquinho. Isso, regra do pedágio. Então, nós vimos ali a regra da pontuação. É a primeira regra de transição. A segunda regra é a regra do pedágio. E aqui também, como foi feito diferente da União, nós estamos seguindo a diretriz do Estado. Na regra de transição do pedágio, o que é esse pedágio? Vai pegar a data de aprovação, de publicação dessa reforma e vai verificar quanto tempo falta para o servidor cumprir os 30 anos mulher e 35 homem. Vamos dar um exemplo de uma servidora que tem 28 anos de tempo de contribuição na data de hoje. Hipoteticamente foi aprovado hoje o projeto, faltariam 2 anos para ela se aposentar. Ela vai pagar um pedágio de 50% desse tempo que faltava para ela se aposentar. Então, nesse caso nosso, que faltariam 2 anos, ela vai pagar um pedágio de mais 1 ano e vai faltar 3 anos para ela se aposentar. A regra do pedágio de 50%, ela está no Estado, diferente da União. Na União, o pedágio é de 100%. Então, se faltam 10 anos para a servidora se aposentar, com a regra do pedágio de 100%, faltariam-se 20%. E no nosso caso, de 50%, faltando 10 anos para ela se aposentar, faltariam ao todo 15 anos para ela se aposentar na regra do pedágio de 50%. Então, veja, a regra do pedágio de 50%, ela também é algo muito vantajoso para o servidor, que não joga a sua aposentadoria muito lá para frente, como o tempo que faltava para ela se aposentar na data da reforma, ela teria que pagar o pedágio de 100% igual era na União, como era na União. Aqui no município está utilizando a mesma diretriz do Estado, algo mais brando, que quando você também vai fazer o cálculo, a simulação de quando a servidora ou o servidor poderia se aposentar, isso também traz uma alteração significativa para o servidor na hora de fazer o cálculo do tempo de aposentadoria dele, quando ele vai se aposentar. Os professores, nessa regra, se manteve com o redutor de diferença de 5 anos, né, de idade e no tempo de contribuição. E aqui eu vou fazer um detalhe, só um pouquinho, Fernando, para a gente ver isso. Veja que a idade e o tempo de contribuição, eles se mantêm 30 e 35, acrescido do pedágio. Então, a idade mínima, nesta regra de transição, ela não é alterada. Mantém ainda 55 anos de idade mulher e 60 anos de idade homem, no caso dos professores, 5 anos reduzidos. Então, essa regra de transição, ela se torna um pouco mais atraente do que a regra do pedágio, porque ela não tem aumento da idade mínima e mantém a idade de 55 e 60. No âmbito da União, essa idade mínima da mulher, na regra de transição do pedágio, é 57 anos de idade. No âmbito do Estado, se manteve a idade mínima de 55, tal como é hoje, e nós estamos mantendo também os 55 anos de idade nesta regra de transição. Então, o servidor que vai ser elegível a essa regra de transição, hoje, ele vai ter que simplesmente pagar um pedágio de 50% do tempo que falta.
Basicamente é isso que o servidor vai ter que cumprir nesta regra de transição, porque não tem o aumento da idade mínima. E aí, como que funciona a forma de se calcular, então, o valor? Você pode descer mais um pouquinho. Isso, obrigado, Fernando. Como que ficaria, então, o valor da aposentadoria desse servidor nesta regra de transição do pedágio? Servidores que ingressaram antes de 2003 e têm direito à integralidade e paridade, se manteve a integralidade e paridade. Olha, veja, não tem que cumprir idade mínima aqui para fins de integralidade e paridade nesta regra de transição. Basta cumprir o pedágio de 50% e os 35 homem, 30 mulher, 55 de idade mulher, 60 de idade homem, tal como é hoje. Então, é uma regra de transição bem branda, diferente do que veio na União, mas correlacionada com o Estado de Minas Gerais. Manteve também nessa regra de transição o descarte daqueles 20% para os servidores da média. Então, se manteve tal como é hoje, integralidade e paridade, descarte da média para os servidores da média, porém com um pedágio de 50%. E aqui também um outro detalhe, que é para aquela massa de servidores que ingressaram até a emenda 20, até 16 de dezembro de 98. Nesta regra de transição também, se manteve aquela redução da idade para cada tempo de contribuição que ultrapassar 30 anos de contribuição mulher e 35 homem. Veja que a redução, ela é feita com base nos 30 anos de contribuição mulher e 35 homem. Ela não é feita já levando em consideração o pedágio que tem que pagar. Então, se o tempo de contribuição do servidor, já com o pedágio para ele aposentar, quando ele se aposentar, ele vai se aposentar com 32 anos de contribuição no caso de mulher, ela vai ter, essa servidora, os 2 anos de redução na idade mínima. Porque o redutor na idade mínima está levando em consideração o tempo de 30 e 35 e não o tempo somado com o pedágio. Isso também é algo que não está no âmbito da União. Na União não tem essa possibilidade de redução da idade mínima, inclusive na regra do pedágio, e no âmbito do Estado tem essa possibilidade, e o Poder Executivo aqui de Sabará também está incluindo essa possibilidade para os servidores nessa reforma, no pedágio de 50%. Pode descer um pouquinho, né? A aposentadoria especial, pode descer um pouquinho? Opa, passou. Isso. Pode descer um pouquinho? Aí tá bom. Aí tá ótimo. Na aposentadoria especial, então, servidores que estão expostos a agentes nocivos à saúde, médico, enfermeiro, né? A camada de servidores que se aposentam pela especial. Como que fez a regra de transição? Da mesma forma que foi feita no Estado. Nós não alteramos em nada aqui a regra de transição deles. Se manteve os 25 anos de atividade especial, então teria que ter 25 anos exposto a agentes nocivos à saúde e o sistema de pontos. Então, na regra de transição das pessoas que se aposentam com atividade especial, tem que ter os 25 anos de atividade especial, como teve, porém incluiu a questão da pontuação. Nesse caso, 86 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição do servidor. E aí, fez uma alteração com relação ao valor. Pode subir um pouquinho? Isso, tá bom. Com a forma de calcular o valor dos proventos de aposentadoria dos servidores que aposentam pela especial. Hoje, já na regra de agora, sem reforma, ele se aposenta pela média de contribuições. Então, independentemente da data de ingresso dele no serviço público, ele já se aposenta pela média, nas regras atuais. Então, se manteve o cálculo pela média, se manteve o descarte de 20% dos piores períodos contributivos na hora de fazer a média,
e o valor da aposentadoria dele vai ser 60% da sua média, acrescido 2% a cada ano de contribuição. Essa forma, ela é a mesma que está na União, a mesma que está no Estado, e nós estamos replicando ela também aqui no município. Com 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Pode descer. Regra de transição na aposentadoria por idade. Essa regra de transição, ela, o Poder Executivo traz ela e é a única nos 2.200 regimes próprios que tem fazer sua reforma, que hoje está colocando essa regra de transição. Essa regra de transição, ela não existe na União, essa regra de transição, ela não existe no Estado, e ela está vindo de maneira a beneficiar o servidor que se aposenta pela voluntária por idade aqui no município de Sabará. Então, o que se trata dessa regra de transição? Veja bem, na regra atual, o servidor que se aposenta pela voluntária por idade, ele tem lá que cumprir 65 anos de idade homem, 60 mulher, com pelo menos 10 anos de serviço público. É a regra de agora, a regra sem a reforma. E o que a reforma fez? Ela, no âmbito da União, e replicou no âmbito do Estado. Esse mesmo servidor que se aposentava com essas idades e com 10 anos de serviço público, com a aprovação da reforma, de um dia para o outro, ele passa a ter que cumprir 25 anos de tempo de contribuição e 65 de idade e 60 mulher. Então, de um dia para o outro, o servidor que se aposenta pela voluntária por idade passou de 10 anos de serviço público para 25 e não teve transição dessa regra. Como nós fizemos transição para a aposentadoria por tempo, nós trouxemos 2 regras de transição, a regra da pontuação e da regra do pedágio. Esse servidor, essa camada de servidor que se aposenta pela idade, pela voluntária por idade, no âmbito da União foi extremamente prejudicado, porque passou de 10 para 25 sem nenhuma transição. No âmbito do Estado também se teve muito prejudicial, que passou de 10 para 25 sem transição. E aqui o Poder Executivo está sugerindo uma regra de transição para a voluntária por idade também. Estamos inventando a roda? Não. Essa mesma sistemática que foi feita, que está sendo posta aqui, foi a que foi feita na regra de transição para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, lá no INSS, teve a regra de transição da voluntária por idade. No âmbito do serviço público do regime próprio, não teve. No âmbito da União, no Estado, estamos propondo no município. Então, lá no âmbito da iniciativa privada, qual que foi a lógica utilizada para fazer essa regra de transição da aposentadoria por idade? Aumentou 10 anos, porque lá eram 15 anos de tempo de contribuição e passou para 25. Então, simplesmente estamos sugerindo a lógica do INSS para a lógica também do serviço público, passando de 10 para 20 anos de contribuição, com uma transição. E como é que seria essa transição? Se manteria a idade mínima de 65 homem, 60 mulher, 5 anos no cargo que se der aposentadoria, e a cada 2 anos aumenta 1 ano no seu tempo de contribuição. Então, 1 ano vai aumentar. Esse ano precisa de 10 anos de contribuição. Ano que vem, 11. Daí a 2 anos, 11. Daí a mais 2 anos, 12. Numa transição de 10 anos para se chegar no tempo de contribuição de 20 anos. Então, veja, servidores que vão ingressar no serviço público pós-reforma vão ter que cumprir 25 anos, nós vamos ver. Quem já aposenta pela voluntária por idade não vai se aposentar com os 25, também não vai se aposentar com os 10, mas vai ser uma transição de que hoje continua os 10, aumentando de 2 em 2 anos, vai aumentando 1 ano no seu tempo de contribuição. Então, a mesma lógica que foi feita no âmbito da iniciativa privada está sendo posto também nessa regra de transição.
Isso aqui representa uma proteção mesmo do servidor, que ele tem direito à sua regra de transição, porque senão simplesmente invalida a possibilidade dele se aposentar. E tem essa camada de servidores que se aposenta pela voluntária por idade. E ela foi esquecida no âmbito do Estado, no âmbito da União. E os municípios que estão simplesmente replicando o que foi feito na União, como bem apontado pelo prefeito no início, estão deixando isso aí passar batido. E essa camada de servidores estão ficando extremamente prejudicados. Mas aqui nós estamos apontando a regra de transição da voluntária por idade. Pode descer. A forma de se calcular a aposentadoria da voluntária por idade, ela deixa de ser uma aposentadoria proporcional e passa a ser calculada como a regra geral de 60% da média, acrescido de 2% a cada ano que superar 15 anos de contribuição. Então, o servidor que se aposenta com 20 anos de contribuição, por exemplo, vou colocar 5, 10%, 70% da média. Então, o servidor que se aposenta com 20 anos de contribuição nessa voluntária por idade, ele vai receber 70% da média. Não é muito diferente do que ele já recebe hoje, que é uma aposentadoria proporcional na regra de hoje. Pode seguir. Bom, nós falamos aqui sobre as regras de transição para aqueles servidores que já estão em atividade e terão que cumprir esses requisitos que nós acabamos de conversar para ele se aposentar a partir de então. Agora, nós vamos falar sobre as regras permanentes, que é aquele servidor que ingressar no serviço público após a aprovação da reforma, como que ficará a aposentadoria dele. O atual servidor, que pode escolher as regras de transição, ele também pode escolher a regra geral se ele quiser também, né? Não é exclusivo dos novos servidores, mas aquele servidor que ingressar após a reforma, obrigatoriamente tem que cumprir esses requisitos. Facultativamente, o servidor atual pode escolher também nesse requisito da voluntária, na regra geral. Então, na regra geral, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição, não existe mais essa modalidade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela só vai ter na modalidade das regras de transição. Para os novos servidores, ela deixa de existir e é apenas a regra geral permanente, que é a por idade. E seria 65 de idade homem, 62 mulher, 25 anos de tempo de contribuição, dentre desses 25, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Essa regra é a mesma também da União, a mesma do Estado, que está sendo posta. Para os professores, tem a redução também de 5 anos, e na União, nessa regra, é de 62 anos, e aqui nós mantivemos a do Estado, que é de 57 anos, no caso de professor A. Pode descer um pouquinho? Por gentileza, mais um pouquinho. É isso, ótimo, obrigado. O cálculo da nova aposentadoria, das novas regras, como é que vai ser feito? Da mesma forma que foi feito na União e no Estado também. 60% da média, com descarte, aqui nós mantivemos igual está no Estado, então, inclusive para os novos servidores, aqui se manteve o descarte de 20%, igual foi feito no Estado. Na União acabou, tanto nas regras de transição quanto na regra geral. Aqui nós estamos mantendo, da mesma forma que o Estado, nas regras de transição e também para os novos servidores, esse descarte dos 20%. Então, vai receber 60% da média, mais 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. Para aqueles servidores da aposentadoria especial, como vai ficar a regra geral deles? 55 de idade para ambos os sexos, 25 anos de efetiva exposição, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. Então, essa regra é a mesma que foi feita na União, foi a mesma que foi feita no Estado, e nós estamos replicando aqui também. Como que ficou a aposentadoria dos servidores pessoa com deficiência? Isso é algo bem positivo para os servidores, e algo que foi positivo na União. O Estado copiou por ter sido positivo, e o Poder Executivo de Sabará também está mantendo por ser positivo para o servidor. O que é?
estamos destinando a regra de aposentadoria da pessoa com deficiência para uma lei complementar que trata só sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a Lei Complementar 142 de 2013. E lá ela traz alguns redutores. Então, essa modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é a mesma para a União, é a mesma para o Estado e é a mesma para os trabalhadores da iniciativa privada, porque todos eles utilizam a Lei Complementar 142 de 2013 para apurar os requisitos de aposentadoria. E o que traz essa lei complementar? E é o que está replicado aqui na tela. Servidores com deficiência vão apurar o grau de deficiência dele, um grau leve, moderado ou grave, e a depender do grau de deficiência dele, vai ser analisado o tempo que ele tem que contribuir. No grau de deficiência grave, ele vai ter um redutor de 10 anos no tempo de contribuição dele. No grau de deficiência moderada, vai ter um redutor de 6 anos no tempo de contribuição dele. No grau de deficiência leve, vai ter um redutor de 2 anos no tempo de contribuição dele. Então, a depender do grau de deficiência, o servidor ou a servidora vai ter um redutor de 10, 6 ou 2 anos no seu tempo de contribuição. E a partir daí, ele se aposenta pela média de contribuições, tal como a regra já é hoje, independentemente da data de ingresso no serviço público dele, ele aposenta pela média. E aqui tem um diferencial, que para os demais servidores da média que ingressarem no serviço público depois da reforma, como que é feito o cálculo da aposentadoria? 60% da média, crescido de 2% para cada ano que superar 20 anos. Para os servidores pessoa com deficiência, ele recebe 100% da média dele, com o descarte de 20%. Então, a própria Lei Complementar 142, ela traz essas informações. A idade se manteve de 60 anos homens e 55 mulheres, 70% da média, como eu expliquei. Só um pouquinho, Fernando, tá ótimo. Então, na aposentadoria do servidor pessoa com deficiência, se manteve 2 modalidades de aposentadoria, porque é o que está na lei complementar: a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi essa que nós vimos agora, e a aposentadoria por idade do servidor que tem deficiência. Na aposentadoria por idade, aí pode descer um pouquinho, Fernando. Na aposentadoria por idade, como que ficou a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? Da mesma forma que União, Estado e os trabalhadores de iniciativa privada. 70% da média, acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições. Como é que funciona? Se o servidor tem 10 anos de serviço público, ele vai ter os 70% mais 12%. Falei 10 anos ou 12? 10 anos que eu falei, né? Nós 10%. Estou ruim de cálculo hoje. Então, nesse exemplo, de 70% da média mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, ele contribui por 10 anos. Ele vai ter 70% mais 10%. 80% da média dele. Se ele contribuiu mais, é 1% a cada ano que aumenta no cálculo da aposentadoria dele. Isso é o que traz a Lei Complementar 142. É algo positivo para o servidor pessoa com deficiência. Muitos estados quiseram inventar moda e criar suas próprias regras de aposentadoria da pessoa com deficiência e acabou piorando, porque essas análises elas são feitas através até de estudos da ONU, possibilitando chegar nesses cálculos da pessoa com deficiência. Então, alguns estados quiseram inventar moda e acabou prejudicando um pouco a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, acertadamente, o Poder Executivo de Sabará utiliza a Lei Complementar 142 de 2013 também na aposentadoria do servidor pessoa com deficiência. Pode descer. Pode descer só um pouquinho. Isso é regra geral, né? Então, isso aqui serve servidores atuais, os novos servidores pós-reforma, como vai ficar a nova forma de calcular a aposentadoria por invalidez, que
mudou a nomenclatura, a aposentadoria por incapacidade permanente, mas é a aposentadoria por invalidez que nós já conhecemos. Então, como que ficou o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente? A regra geral, 60% da média, acrescido de 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição. E aí, tem um detalhe aqui, na hipótese da incapacidade permanente, a invalidez, for decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais ou doença do trabalho, ou doença grave, o servidora vai receber 100% da média dele com os descartes dos 20% piores períodos contributivos. Então, no âmbito da União, se manteve dessa forma, porém, no âmbito da União, só permitiu o servidor que fosse aposentar por invalidez receber 100% da média dele apenas nos casos que estão voltados à doença profissional, acidente de trabalho, doença do trabalho, e no âmbito do Estado se manteve ao servidor receber 100% da média dele na hipótese de doença grave. E isso aqui traz um ganho significativo para os servidores que se aposentam por incapacidade permanente, por doença grave, porque ele sai de ter uma média de 60% mais 2% a cada ano para ter 100% da média. Um servidor que está no serviço público há 10, 15 anos, 20 anos, por exemplo, ele, ao se aposentar por invalidez com doença grave, na União ele vai receber 60% da média dele. No Estado, não, ele vai